Oi, gente. A Chuma acabou de concluir, né, a fala dela na página dela. Eu vou falar aqui pela página das blogueiras feministas. Se alguém souber como a gente aciona o chat para a página, eu ainda não descobri, mas tudo bem. E enquanto o pessoal chega, a gente pode falar 5 minutinhos assim para o pessoal ir chegando, porque o Facebook avisa que está ao vivo, as pessoas estão compartilhando na página do evento, e aí nós vamos falando um pouquinho sobre as blogueiras feministas, que é um grupo que existe desde 2010. Deve ter gente aí que estava no grupo de e-mails. Né? Ai, que bom, Alessia, que você deu um curtir e agora eu estou entendendo como funciona. Acho que agora vai funcionar, a Thaís também chegou. Então é isso. As blogueiras feministas, elas são um grupo que começou por meio de um Google Groups, um grupo de e-mail. E eu tô lá desde o início, né? Desde que tudo começou. O que mais que eu posso falar? A gente tinha primeiro esse grupo de e-mails, aí surgiu o blog, e hoje, basicamente, o grupo de e-mails está quase fechado. A gente tem o blog, o Twitter e o Facebook. No começo era bem, como é que fala? Tinha muita gente no grupo e as decisões eram muito horizontais e era tudo decidido de uma forma bem democrática e tudo. Mas hoje, basicamente, quem cuida de tudo e quem toma decisões sobre o grupo é um pequeno grupo, né? Formado por mim, pela Thaís Ataíde e pela Jussara Oliveira. Nós somos as três que tomamos as principais decisões sobre o blog hoje e as nossas redes sociais. Então, somos basicamente 3 pessoas alimentando tudo e contribuindo aí para várias questões feministas na internet. E a gente só tem mesmo esse braço virtual, porque nós fazemos 1 milhão de outras coisas, temos nossas vidas, trabalhos, e é aquela coisa, né? A gente faz esse trabalho de ativismo no nosso tempo livre. Bom, deu 3 minutos, as pessoas estão chegando, eu acho que a gente pode começar o nosso papo mesmo, né? E eu não sei se tem alguém no meu Twitter, eu mandei no meu Twitter também. O que acontece? Eu decidi falar sobre Portugal e Uruguai porque, como a Chuma falou, ela estava contando agora sobre a história do 28 de setembro e o trabalho de ativismo dessas mulheres quando decidiram fazer essa data, né, do dia de luta pela legalização do aborto na América Latina e no Caribe. E a gente pergunta muito assim, e se o aborto fosse legalizado no Brasil, como seria? E aí muita gente, a gente sempre que publica sobre o assunto, especialmente em redes sociais, tem muito comentário que diz assim, seria um absurdo, porque no Brasil ia ser uma carnificina, no Brasil ia todo mundo abortar, porque as pessoas não têm educação, etc, etc, etc. E assim, em todos os países do mundo, você tem pessoas com mais ou menos educação. E as experiências de Portugal e Uruguai, eu tenho pesquisado, tenho achado muito interessantes, porque elas dão 2 possibilidades
de legalizações recentes. Portugal foi legalizado em 2007, fez 10 anos esse ano, e no Uruguai foi em 2012, deve estar completando seus 5 anos por aí. E eu acho assim que o interessante dessas questões é a gente pensar que é possível. É trabalhoso, um país do tamanho do Brasil, onde nós não temos ainda uma rede de saúde das mulheres estabelecida, com atendimento para todo mundo, onde é difícil até mesmo você conseguir fazer uma mamografia para identificar um câncer de mama, que é uma doença tão publicizada, uma doença que várias vezes está na mídia. Mesmo isso é muito difícil. O que dizer, né, de atendimento ginecológico, o que dizer de planejamento familiar, o que dizer de acesso a anticoncepcionais. Porque as pessoas acham assim, mas tem a camisinha no posto, tem o anticoncepcional no posto, mas para a pessoa ir até lá, é preciso acabar com um estigma muito grande em relação à sexualidade da mulher, porque existe esse controle social. E a questão do aborto no Brasil também tem muito disso. Então, a minha proposta é justamente essa. A gente publicou hoje um texto nas blogueirasfeministas.com que se chama "E se o aborto fosse legalizado no Brasil?". E uma das... enumerando fatores principais que poderiam contribuir para a legalização no Brasil, o primeiro deles é a gente salvar a vida de mulheres que morrem. Então, quando as pessoas dizem que o aborto mata, elas não, elas focam na questão do feto e do embrião, mas esquecem das mulheres que morrem também. Então, a gente tem esse moralismo de que a mulher que aborta merece morrer mesmo porque ela fez uma coisa errada. E a gente precisa acabar com isso, entendeu? As mulheres não podem serem obrigadas a passarem por uma gravidez compulsória, a mudarem completamente suas vidas, sendo que elas podem fazer um procedimento de aborto de uma forma segura, especialmente no início da gravidez. Então, é preciso que se façam muitas campanhas para as mulheres não esperarem. Quando elas acharem assim que elas estão grávidas, elas não podem esperar essa gravidez se adiantar muito. E esse é um problema muito grande que nós temos por conta do controle social da vida sexual das mulheres, das vergonhas, dos medos que muitas vezes nós temos. Então a gente já está aí com 8 minutos, eu vou começar a falar, acho que já chegou todo mundo, né? Eu vou começar a falar especificamente das experiências de Portugal e Uruguai. E você pode no nosso site, no blogueirasfeministas.com, o texto já está lá, tem todos os links, está tudo linkado lá. Então, quem quiser saber mais, pode ir com certeza e vai achar as informações que eu falar aqui. Se quiser, né, compartilhar também para os amigos, fica muito mais fácil. Eu estou gostando muito que o pessoal está aqui, mandando um bom dia, dizendo que é pela vida das mulheres, queremos os nossos direitos, e a luta é exatamente por isso. É pelos direitos das mulheres, pela escolha por nossas vidas. Então, pensando nessa questão a grande pergunta é, e se o aborto fosse legalizado no Brasil? O que a gente poderia ter? A gente poderia ter números reais do aborto no Brasil, que eu acho que com dados você consegue montar políticas públicas e esquematizar melhor como seria justamente essa política de planejamento familiar e o que poderia ser feito para diminuir os números do aborto no Brasil. Porque a gente sabe que muitas vezes pode ser uma coisa pontual, de algum lugar ter um número maior, outro lugar ter um número menor. Isso depende desde o acesso que as pessoas têm aos serviços de saúde até condições econômicas do lugar.
Então, você tendo dados reais, porque hoje a gente trabalha com dados de estimativa, mas que são dados de abortos clandestinos. Então, a gente não tem um número para trabalhar especificamente dentro do serviço de saúde. E isso é importante tanto para a gente feminista como para o Estado, porque o Estado gasta muito com o aborto clandestino, fazendo procedimentos de emergência como curetagens, e a gente poderia prevenir isso de outras formas, especialmente por meio do aborto medicamentoso, que pode ser feito em casa de segurança quando a mulher está nas primeiras semanas de gravidez. Outra coisa que a gente poderia ter, e teve um vídeo que eu achei muito legal, da mídia ninja com a Antônia Pellegrino, que é ela falando sobre ser mãe e a importância de ser a favor do aborto por causa disso. Porque você tem uma maternidade mais consciente. A partir do momento que nós temos escolhas, nós podemos pensar melhor o que é realmente ter um filho. E sem essa escolha, a maternidade é compulsória. E aí a gente tem muitas vezes mulheres que não queriam passar por isso em algum momento, mas que se veem obrigadas, porque, infelizmente, mesmo para você fazer um aborto clandestino, é muito difícil e muito complicado. Então, assim, o que Portugal e Uruguai trazem para a gente? Portugal, em 2007, eles aprovaram uma lei que teve um apoio popular, foi ali, não foi tão né, abrangente, mas teve uma votação e a população apoiou a mudança na lei. E lá você pode fazer até 10 semanas o aborto por vontade própria e um pouquinho a mais em casos de violência sexual. Então, o que é interessante de Portugal? Esses 10 anos eles notaram que assim que você aprova a lei, você tem um número X, né? Que é o número real de mulheres atendidas. A tendência é esse número aumentar um pouquinho nos próximos anos. Então, aprovou em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 2012 foi o pico de Portugal, em que eles fizeram mais procedimentos de aborto no sistema de saúde. E aí, coincide também que 2011 e 2012 foram um dos anos de maior crise econômica do país. Após 2012, a gente vê uma redução, vê uma desaceleração, os números vão caindo, e o último número deles é 20% menor do que o de 2012. Agora, em 2000 acho que eles têm os números consolidados de 2015. Então, assim, num primeiro momento, as pessoas, meu Deus, vou falar mil coisas? Vão. Mas é preciso que a legislação do aborto esteja atrelada a um projeto de planejamento familiar, que é uma política pública também. A partir do momento que você insere a mulher no sistema de saúde, você passa a disponibilizar também para ela todos os serviços em relação a como prevenir uma gravidez e até se ela quiser ter filhos depois, né? Como vai ser feito isso. Então, o mais interessante que eu acho disso de Portugal é que eles soltaram os dados agora, com os 10 anos, mostrando que, desses atendimentos em 10 anos, 70% das mulheres que fizeram foi a primeira vez. Então, assim, 70% é um número bem expressivo, assim. Tira um pouco aquele peso de que, é a mulher que aborta uma vez, vai abortar várias e várias vezes. Pelos dados que eles passaram, que estão lá no blog, a quantidade de mulheres que fizeram o procedimento que nunca tinham feito um aborto antes desse período é de 70%. As que tinham feito um antes é de 21%. E as que fizeram 2 ou mais é de 5%. Então, assim, sempre vai haver realmente
quem faça mais de um. Mas esses estatísticas, esses números, são muito pequenos. A maioria das pessoas, ela absorve informação, ou então ela vai ter acesso mesmo e vai utilizar agora um método contraceptivo. Inclusive, o dado que eles têm é que 95% das mulheres que procuraram o serviço, após o procedimento de aborto, passaram a usar um método contraceptivo. 95% é realmente muita coisa. E aí é importante também, dentro dessa política de planejamento familiar, a gente pensar que o método contraceptivo, ele tem diferentes formas e a gente tem que ter muita informação sobre isso, que eu acho que é uma coisa que falta muito no Brasil. A gente basicamente só usa a pílula e a camisinha, e a camisinha masculina, né? Então, você realmente depende do fato do seu parceiro participar da responsabilidade sobre a contracepção, se você vai usar uma camisinha masculina. A gente tem essas histórias horrorosas esqueci até o termo, mas os caras que tiram a camisinha durante o ato sexual e a mulher não percebe, que é tipo uma canalice sem fim. Então, assim, é muito complicado. A responsabilidade ainda está muito em cima da mulher para cuidar da contracepção. E eu acho que dentro desse sistema da legalização, a gente fica mais autônomo, a gente tem mais acesso aos serviços de saúde e a gente perde um pouco desse estigma e pode falar abertamente com as pessoas sobre isso. O interessante de Portugal é que há críticas sobre o acesso de todas as mulheres ao sistema de saúde. Então, provavelmente a gente teria esse problema aqui no Brasil também. Os nossos centros de referência são muito nas capitais. A gente não tem uma rede espalhada no interior. Todo atendimento de saúde no interior é mais difícil. Mas especialmente essa questão de planejamento familiar e acesso a contraceptivos, a gente sabe que realmente não é tão simples. Em Portugal também tem críticas sobre isso. E muitas portuguesas, vários sites falaram já que elas vão para a Espanha fazer um aborto por duas razões. A primeira é que em Portugal é só até 10 semanas, na Espanha são 14. Então, se ela passa do prazo, ela ainda tem a chance de ir para a Espanha. E elas vão também por causa da questão da confidencialidade. Porque, querendo ou não, mesmo nos países legalizados, ainda tem um estigma da mulher que aborta. Então, como elas não querem ser identificadas, como elas não querem que os vizinhos saibam, talvez até elas não queiram estar registradas dessa maneira no serviço de saúde, muitas vezes elas vão para a Espanha para realizar um aborto, ao invés de fazer isso em Portugal mesmo. A Thaís lembrou aqui que o nome da prática da retirada de camisinha durante o ato sem a mulher saber é stilting. E que é uma canalice sem fim. Eu quero matar todos os caras, mas enfim. Então, a gente, Portugal é isso. O que eu acho muito legal de lá é a gente ver como os números crescem, mas depois eles decrescem. E hoje eles não têm nenhuma morte materna. Eu não gosto nem de falar de morte materna, porque, né, a grávida não necessariamente é uma mãe, mas eles não têm mais nenhuma morte de mulheres em decorrência do aborto em Portugal. E isso, sim, é um número que eu acho espetacular, maravilhoso. No Uruguai, o que nós temos de bem interessante, e que pode ser uma coisa até para pensar em implantar no Brasil, mesmo com a proibição do aborto no país, tirando as 3 exceções, né, que é estupro, risco de vida para a mãe, anencefalia, é que no início dos anos 2000, bem antes do aborto ser legal no Uruguai, eles implantaram uma política de redução de danos. E o que é isso? A mulher chega para consulta, o médico descobre que ela está grávida, e ele
informa ela sobre os procedimentos se ela quiser continuar a gravidez, né? Tipo, quais os exames que ela tem que fazer, onde é que ela deve ser atendida, alguma coisa assim. Mas ele também informa os procedimentos se ela não, por exemplo, não é que se ela não quiser continuar a gravidez. Ele dá as duas opções, assim, olha, ele fala, pelo que eu li, eles falam sobre os perigos de um aborto clandestino, especialmente aqueles feitos com introdução de algum material perfurante, e ele apresenta para ela como seria um aborto realizado corretamente com o uso do misoprostol. Lá no Uruguai, eu não consegui descobrir se o misoprostol é vendido em farmácia. Porque aqui no Brasil ele não é vendido em lugar nenhum. Ele só existe no sistema de saúde. Só quem tem acesso é o SUS, oficialmente, né? E aí ele explica para a mulher como deve ser feito corretamente, e nisso ele já identificou qual o prazo da gravidez dela, para saber se essa informação é segura ou não. Porque a grande questão que a gente fala é o tempo da gravidez para você fazer um procedimento de aborto por meio de um medicamento. Ele tem que ser logo no início, especialmente até 3 meses. Então, várias das mulheres que a gente vê no Brasil, como a Jandira, como tantas outras que morreram em decorrência de um aborto, várias vezes elas estavam acima de 3 meses. E aí o procedimento é muito mais complicado e pode haver maiores complicações. Só que a gente sabe que isso acontece porque a mulher demora para achar um lugar clandestino para fazer e muitas vezes ela tem que juntar dinheiro para isso. Então, se a gente tivesse acesso pelo menos à informação e a um medicamento, várias mulheres poderiam fazer isso bem no início da gravidez. Então, lá no Uruguai, o cara apresenta para ela. As duas opções são essas. De uma forma em que ele não está receitando nada, ele não está dando um conselho, ele não está fazendo nada do tipo. Ele simplesmente respeita o direito que as mulheres têm à informação sobre saúde. Com essa experiência que eles fizeram de redução de danos, eles tiveram bons índices na questão de não morrerem mais mulheres em decorrência de abortos clandestinos, justamente porque elas sabiam o que fazer, como fazer. E eles também pedem essas mulheres, para quem eles dão as informações, que ela retorne para uma outra consulta, até para eles conseguirem ver realmente se o procedimento de abortamento deu certo. E os dados que eles passaram são muito bons. Várias mulheres voltaram. O que eu encontrei foi que das 439 mulheres entre 2004 e 2005 que receberam as informações, quase 90% decidiram realmente interromper a gestação e elas voltaram, essas 495, para a consulta posterior. Então, assim, se você não tem medo de voltar no seu médico, que te atendeu no serviço de saúde, isso é muito bom para a sua saúde e para a gente evitar mais mortes de mulheres. Eu linkei também lá no texto do site um videozinho curto de 3 minutos que mostra como é o aborto no Uruguai. E a maior crítica que eu li sobre a legalização no Uruguai é a questão da burocratização. Porque lá é assim, você primeiro tem uma consulta prévia, tipo assim, acho que estou grávida. Aí ou você vai no ginecologista, ou você vai numa parteira, ou você vai no agente de saúde. A partir daí que você comprova essa gravidez, você tem que fazer uns exames, tudo, para descobrir o tempo. Você tem que ter uma entrevista com uma equipe de saúde, que é formada por um médico, ginecologista, um assistente social e um psicólogo.
eles não podem ir contra a sua decisão, eles têm que respeitar, mas eles vão te apresentar todas as opções. E depois disso, você ainda tem que passar 5 dias, aí eu não sei se são 5 dias úteis ou não sei como é no Uruguai, 5 dias para ratificar a sua decisão. É como se você passasse 5 dias refletindo. Então, lá, querendo ou não, é um procedimento que vai demandar muito tempo, porque você tem que ir no seu médico, tem que fazer o exame, tem que ter entrevista com a equipe médica e tem que esperar os 5 dias. E o prazo para você abortar são de 12 semanas. Então, assim, tem que correr mesmo. Eles até falam no vídeo para você dizer que você acha que está grávida e que quer realizar um aborto para ver se vira um caso mais urgente e anda mais rápido a fila, né? Mas esse é a principal crítica lá no Uruguai. A Mariana entrou, uma fofa, adoro ela, do Ladies Comics, que vai falar também, acho, com a Carol Rossetti, durante a virada. Tá faltando menos de 5 minutos aqui para a gente terminar. Então falamos um pouquinho de Portugal, que eu acho que tem essa questão que mostra bem os números que aumentam, mas depois baixam. E o Uruguai, que começou com a política de redução de danos, que já pensaram algumas vezes em implantar no Brasil. E eu acho que seria muito bom a gente dar informações para as mulheres sobre o medicamento e como pode ser feito o aborto nesses casos. Mas, infelizmente, até conseguir o medicamento no Brasil é uma coisa muito difícil. E eu adoraria, por exemplo, que ele pudesse ser distribuído de alguma forma. Eu acho que resolveria inúmeros casos de morte de mulheres logo no início. Fora isso, a questão da informação, que é muito importante, assim, a gente saber prazos, saber cuidados. Geralmente também quem aborta até os 3 meses por meio do medicamento não tem que fazer curetagem nem aspiração intrauterina depois. Então isso diminui muito os custos do procedimento, que é justamente o que a gente quer. Fora isso, é importante, eu termino o texto lá no blog falando disso, é importante a gente, e muita gente tem falado aqui no chat também, é importante a gente defender os direitos da mulher, das mulheres. Porque um feto, um embrião, uma vida em potencial, ele não é um ser nascido, ele pode vir a ser, ele não pode ter mais direitos do que uma mulher que é adulta, que trabalha, que faz um monte de coisa, e muitas vezes tem outros filhos, que tem uma família, mas que naquele momento realmente não quer ter um outro filho por inúmeras razões. Então, a nossa luta é por não julgar essas mulheres e por dar a elas a oportunidade de poder acessar seus direitos de saúde, de poder decidir sobre suas vidas e de serem cidadãs plenas acima de tudo. Eu fico muito feliz de estar participando dessa virada feminista online. Eu acho que é a segunda vez na vida que eu faço um live no Facebook, a primeira foi ontem. E eu acho demais que a gente precisa se mobilizar. Como todas têm falado, a gente tem enfrentado muito retrocesso. A vida não está difícil, não está fácil no Brasil para ninguém. E a gente tem que continuar lutando muito por isso. Acima de tudo, os direitos das mulheres precisam ser respeitados e nós precisamos ser vistas como cidadãs plenas. E é fundamental para isso a legalização do aborto e a descriminalização do aborto, porque as mulheres não podem ser presas apenas porque estão decidindo suas próprias vidas. Falta 20 segundinhos, eu vou dar tchau. Quem vai entrar agora, eu acho que são as espanholas, as socorristas em greve. E vamos correr lá para ver. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Adorei estar aqui com vocês.
Foi um prazer, o vídeo vai ficar aí. Um beijo, tchau, tchau.